Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí de volta depois de algumas semanas aí, com alguns probleminhas, mas graças a Deus, Deus está dando oportunidade de a gente voltar a falar com vocês, Estamos aí nessa tarde, mais uma vez, para trazer uma porção da palavra de Deus para você. Também depois nós vamos ouvir um cântico e vamos, no final, orar com vocês. Então, essa tarde eu quero deixar com vocês apenas um versículo de um salmo, também do nosso querido rei Davi, escritor, poeta, e ele deixa registrado na palavra de Deus os seus poemas. E eu quero destacar aqui um salmo de Davi, o salmo de número 5, apenas o versículo 3, para que a gente medite nessa tarde. Davi diz o seguinte nesse salmo: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu creio que a gente pensar um pouquinho no nosso dia, isso é importante. E todos os dias de manhã a gente levanta, aqueles que têm mais atividades, procuram de alguma maneira projetar o seu dia. O que é que eu vou fazer? Então, antes de levantar, isso já está na mente. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou levantar? Quais são as minhas atividades do dia a dia? Outros que estão já com menos atividades tendem a replicar sempre a mesma rotina, Levanta, vai ao banheiro, escova os dentes, toma o seu cafezinho, Então nós temos essa tendência, de repetir então as nossas ações todos os dias, a mesma coisa muitas vezes, E algumas dessas ações ou dessa rotina diária normal nossa, algumas delas são boas e outras nem tão saudáveis assim, A gente tem que confessar isso, Tem alguns hábitos da gente que a gente adquire durante a vida que não são muito saudáveis, mas existem outros hábitos que são muito saudáveis e têm e devem ser incorporados na nossa vida, Então Davi aqui afirma nesse texto a sua rotina matinal, ou seja, a sua rotina ao levantar. Ele inicia o seu dia com uma oração. Então ele diz: de manhã te apresento a minha oração. Então nós ficamos sabendo aí da rotina diária do rei Davi. E ele diz assim: de manhã te apresento a minha oração. As orações, amados, que nós levamos até Deus têm um só destinatário, e esse é Deus e Pai. Jesus nos ensina assim, quando ele dá um modelo de oração para nós. Os discípulos ali perguntam para Jesus: mas como nós oramos? Nós não sabemos como orar. Então Jesus apresenta uma oração modelo, E nós conhecemos muito bem essa oração. É uma oração modelo quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, E ele começa a oração, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Então esse é o indicativo de a quem é que nós devemos dirigir a nossa oração, Então no modelo de oração de Jesus ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Então nós devemos dirigir a nossa oração ao nosso Deus e Pai. E é isso que Davi faz, Apresento de manhã a minha oração. Ele apresenta a Deus a sua oração. E esse é um hábito muito saudável que Davi então mostra que ele tinha na sua vida. E buscar então a Deus pela oração é um meio de graça, ou seja, é uma maneira de nós obtermos de Deus aquilo que nós desejamos muitas vezes. Tem muitas bênçãos de Deus que elas são condicionais, ou seja, Deus espera que nós peçamos para que Ele possa dar. A bênção já está reservada para nós,
mas Deus quer que o seu filho entre em contato, né, com Ele através da oração e peça. O que mais Deus deseja, amados, né, não é uma lista de pedidos ou alguma coisa superficial, mas é que nós estejamos em comunhão com Ele. E Ele dá uma maneira de a gente fazer isso, é através da oração. Deus não pediu para a gente escrever uma carta ou pediu para a gente escrever uma mensagem no WhatsApp, não, nada disso. Deus deixou a oração, assim que Jesus nos ensina. Essa é a maneira de nós nos comunicarmos com Deus, através da oração. Quando você quiser falar com Deus, é assim que você deve fazer. Pedir ao Pai. Então, abrir o seu coração e pedir ao Pai que está nos céus aquilo que você deseja, agradecer também aquilo que você já recebeu. Então, essa maneira com que nós nos comunicamos com Deus. As nossas orações, é uma coisa importante que a gente tem que aprender, não tem o poder de mudar a vontade de Deus. Então, muita gente acha que se orar vai mudar a vontade de Deus, né? Não, a oração não tem esse propósito e nem tem esse poder. Nós nunca vamos conseguir mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa e perfeita e agradável, ela não muda. Então nós não temos esse poder. A oração não é para mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, a nossa oração é para que nós nos conformemos à vontade de Deus, né? Para que a gente realmente conheça e para que a gente realmente se conforme à vontade de Deus, para entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? O Salmo também nos ensina, né, na oração de Davi aí, né, que ele orava pela manhã e ele diz que ele esperava pelo agir de Deus. Então ele não está tentando mudar a vontade de Deus, né? Mas Davi ora, de manhã eu apresento a minha oração, e ele diz assim, e fico esperando. O que é que ele esperava, amados? Não é que a sua vontade fosse feita, mas ele esperava, né, para saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Então esse é o objetivo da nossa oração, né? De nós estarmos em comunhão com Deus e cada dia mais aprendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos, amados, muitas vezes nós queremos coisas, né, que não são para nós e não são benéficas na nossa vida. E até podemos pedir coisas assim, mas Deus responde, né, negativamente, porque aquilo não é para nós. Pelo contrário, se nós recebermos, isso vai ser prejudicial, porque nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor conhece. Por isso Davi faz essa oração simples, né, de manhã. Ele adquire esse hábito de manhã colocar a sua oração diante de Deus e ficar esperando por aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? A oração, amados, é um exercício espiritual de fé e também de esperança, né? Percebe que Davi diz, eu fico esperando. Isso é esperança, esperança que Deus vai responder as nossas orações, né, com a sua vontade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sempre. Ore mais, busque mais, incorpore na sua vida esse hábito que também o servo de Deus lá do passado tinha, de apresentar ao Senhor as suas orações, de abrir o seu coração, colocar sim as suas necessidades, mas também estar na presença de Deus. Esse é o objetivo da oração, de nos colocar mais perto de Deus. E quanto mais você orar, você vai perceber que a sua fé vai aumentando a cada dia. Por quê? Porque você está na presença de Deus. E conforme a vontade dele, ele quer que você ore, que você abra o coração. Não que você repita sempre as mesmas coisas, mas que você abra o seu coração diante do seu Pai. Quando Jesus ensina a oração, né, ele quer dizer isso, Pai nosso que estás nos céus, é que a gente tenha um relacionamento com Deus de Pai. De Pai. E como Pai nós conversamos, nós abrimos o nosso coração, nós colocamos ali as nossas angústias,
mas também falamos com Ele agradecendo tudo aquilo que Ele já tem dado. O simples fato de nós levantarmos de manhã é motivo, amados, de nós estarmos agradecendo, porque é mais um dia que o Senhor nos deu. Então incorpore esse hábito na sua vida, hábito saudável de, ao acordar, já colocar a sua vida na presença de Deus em oração. E assim Deus vai nos abençoar com o aumento da nossa fé. E isso é muito bom, porque enche o nosso coração de esperança para o restante do dia. E no dia seguinte, volte e pratique novamente a oração. Então você estará assim aumentando a sua fé em Deus através de Cristo Jesus. Tem uma música aí, que vai falar sobre oração também. Preste bastante atenção na letra, muito bonita, e fala dessa oração matinal, esse hábito de falar com Deus de manhã. Ouça o cântico, depois eu volto a orar com vocês, terminando o nosso momento nessa tarde. Senhor, por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor, ainda nem se fez manhã. Eis-me aqui a te buscar, sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Tão bom saber que estás aqui, Senhor. Sem Deus, a nossa vida não vale nada. Sem Deus, a nossa vida é vã, e vai passar. Mas com Deus nós temos vida eterna, prometida em Cristo Jesus. Quero orar com você. Se você tem o costume ou não, eu não sei. Mas curve a sua cabeça, pense em Deus agora. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Pai, pela dádiva maravilhosa, Senhor,
que é a oração, ó Deus. Obrigado por esse meio de comunicação contigo, ó Deus. Que no momento de oração nós possamos ser sinceros, Pai, diante da Tua majestade, diante da Tua glória. Entender, Pai, que através da oração nós estamos buscando proximidade, nós estamos, Senhor, nos colocando na presença do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos fazer isso hoje através de Cristo Jesus. Ele sofreu, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou, ó Deus, para que nós pudéssemos nos achegar de novo, Pai, na Tua presença. Obrigado por esse instrumento precioso que é a oração na nossa vida. Pai, nos ajuda a colocar, Senhor, este hábito na nossa vida, de todos os dias, assim como o rei Davi fazia, nos colocar, Pai, na Tua presença em oração e aguardar pela Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que através da oração, Senhor, nós estejamos sintonizados com essa magnífica e benfeitora vontade, que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por cada vida que está aí nos ouvindo agora, Deus. Abençoa, Senhor. Dá-lhes a consciência de que nós podemos falar contigo, Deus, em sinceridade de coração, ó Deus. Possamos também agradecer tudo aquilo que temos recebido, Pai, e com isso alegrar o Teu coração, ó Deus. Obrigado, Pai, pelas vidas também que não estão, ó Pai, que estão enfermas, que estão acamadas, ó Pai. Deus, dispensa a Tua bênção também, Senhor. Acalma esses corações, ó Pai. Dá o alívio das suas dores, ó Pai. Essas são as nossas súplicas que nós colocamos em oração diante do Teu trono de graça, Pai. Nos abençoa, Pai. Dá-nos esse hábito saudável, Deus, de falarmos contigo e ouvirmos a Tua voz. Nós pedimos essa bênção, Pai, agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Se Deus quiser, na quarta-feira que vem nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a sua semana e que você comece a praticar este hábito saudável de pela manhã estar buscando ao Senhor. Boa tarde para vocês. Deus abençoe a todos.